Glória a Deus, a paz de Cristo, meus irmãos. Nessa noite, queria fazer hoje um vídeo falando um pouco sobre uma mensagem, sobre a palavra de Deus. E diante dessa palavra que nós estamos nessa noite, nós nos rendemos, à vontade do Senhor, à vontade do Espírito Santo de Deus. E eu só queria compartilhar algumas coisas, para que a gente pudéssemos entender mais sobre o reino do Pai. É uma coisa que Deus tem falado, isso Ele falou comigo a semana passada, sobre você fazer as coisas certas. Não adianta você fazer as coisas certas de maneira errada. Não adianta você fazer as coisas certas de maneira errada. Como assim? Pode até citar um exemplo. Vou citar aqui um exemplo bem simples e bem claro. Exemplo, você vai fazer um jejum. É uma coisa certa fazer jejum. Mas muitas vezes as pessoas estão fazendo a coisa certa, o jejum, de maneira errada. Por que eu digo de maneira errada? Imagine que se você vai fazer um jejum ali, você vai tirar a sua alimentação da manhã, Digamos que vai fazer só meio período, fazer o dia todo. Imagine que essa pessoa que vai fazer o jejum fique dormindo a manhã toda. É certo o que ela fez? Sim, é certo que ela está fazendo jejum, mas de maneira errada, porque a maneira certa deveria ser o seguinte: ela deveria acordar cedo, se preparar e se consagrar ao Senhor, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, se consagrar. Essa seria a maneira certa, Essa seria a forma correta de jejuar ao Senhor, se consagrando. Então, isso é um dos exemplos. Outro exemplo aqui que eu também escrevi foi de Davi, Davi, ele preparou uma carroça, para transportar a arca do Senhor, uma carroça nova. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel 6, do versículo 1 até o 7, fala que Davi, ele preparou, uma carroça nova para botar a arca do Senhor, para que ela fosse conduzida até o templo. E ali a Bíblia também fala que Uzá, ele foi tentar ajudar Deus quando a arca caiu. Quando ele foi pegar na arca, ele foi fulminado. Porque Deus, ele não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas, mas de maneira errada. Davi, ele fez tudo certo. Ele preparou aquela arca, ele preparou a carroça, preparou tudo. E muitas vezes a gente lembra de nós preparamos tudo, um cenário religioso, até nós preparando de uma forma religiosa as coisas para o Senhor, achando que isso está certo, mas não é da maneira que Deus quer, porque a maneira que Deus quer é que nós o obedeçamos em todas as coisas. Por isso que nós temos que estar sempre sensível ao Espírito Santo. E ali a Bíblia foi bem clara, Quando Uzá foi tentar segurar a arca, ele foi fulminado, Então, qual era a forma certa de carregar a arca? Deus tinha ordenado que os levitas e os sacerdotes, os levitas que faziam a obra do Senhor, que tocavam para o Senhor, que serviam ao Senhor, eles que foram ordenados a levar a arca. E tinha também uma maneira certa de levar a arca. Não era só a coisa certa levar a arca na carroça. Tem uma maneira certa que Deus tinha ordenado a Davi, ordenado aos levitas, ordenado ao seu povo, de que forma deveria carregar a arca. E a arca deveria ser carregada nos ombros do levita. E assim Davi não fez. E por isso Uzá morreu. Então tem coisas que, porém, a gente julga estar fazendo as coisas certas para o Senhor, tentando ajudá-lo, mas porém o Senhor não quer a nossa ajuda.
Ele quer a nossa obediência. Que nós possamos, sim, obedecer ao Senhor em tudo, em todas as coisas. Que aqui eu repito, Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Deus, Ele sabe como fazer as coisas. E aí fica essa reflexão para nós nesse dia aqui. Não adianta você fazer as coisas certas de maneira errada. Nós temos sim que fazer as coisas certas de maneira certa, como assim o Senhor ordena. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.